Este é um vídeo no qual são mostradas algumas dicas para a montagem de um bom planejamento estratégico para a sua empresa ou projeto, e como o planejamento pessoal muitas vezes vem ao encontro misturando-se, sendo necessário então encontrar o equilíbrio entre as duas atividades. Para muitos, planejamento estratégico causa incômodo, mas para a construção de um bom são necessários passos simples e possíveis de serem feitos por qualquer empresa ou pessoa, já que é possível planejar quando se casar ou comprar um carro, por exemplo, assim como aumentar as vendas ou abrir uma filial, melhorando a visão de futuro, proporcionando crescimento estruturado e correto. Para se conseguir chegar em algum lugar, primeiro é necessário saber onde ele fica. Sem um norte, a possibilidade de chegar em algum lugar não esperado e com surpresas desagradáveis aumenta. Qualquer pessoa ou empresa pode se beneficiar de um bom planejamento para alcançar metas. Sendo assim, é necessário olhar para o futuro e mapear essas mudanças no presente, lembrando que a missão ou propósito deve ser levado em consideração sempre. Para ajudar na criação de uma missão ou de um propósito, ou saber se está indo pelo caminho certo, é possível utilizar uma ferramenta simples respondendo a duas perguntas. Se sua empresa fosse uma pessoa, por quais atitudes ela deveria ser conhecida, lembrada e admirada? Essa lista de atitudes poderia servir como a lista de valores do seu negócio? Se você ainda não definiu a missão e valores da sua empresa ou o seu propósito pessoal, essa ferramenta vai ajudá-lo a ter um norte melhor definido. Na maioria dos casos, as pessoas se confundem com seus negócios utilizando o dinheiro da empresa para pagamento de contas pessoais, por exemplo. Agir desta forma simplesmente vai condenar o negócio ao fracasso. Outro ponto importante é o do propósito pessoal confrontado com a missão da empresa, como aquele indivíduo que tem como propósito pessoal a defesa dos animais, mas empreende em um matadouro onde a missão é servir a carne mais saborosa. A existência desse conflito também pode condenar o seu negócio ao fracasso. Outros aspectos, como a jornada semanal e a procura de sócios, devem ser levados em consideração. Ter esses pontos claros facilita a criação de um panorama geral, pois é muito importante conhecer os pontos em comum ou onde eles se cruzam, como por exemplo um casamento marcado justamente na época em que se faz necessário a abertura de uma filial. São acontecimentos favoráveis, mas será possível conciliar os dois? Alguns pontos que podem ajudar na hora de elaborar um bom planejamento são: ter consciência das suas forças e fraquezas, analisar as oportunidades e ameaças, estabelecer uma visão a longo prazo, aonde você quer chegar, metas de 10, 5 e 1 ano, planejamento anual com revisão semestral ou bimestral. Achar que o planejamento deve ser executado somente em épocas específicas, como por exemplo em julho e dezembro, é outro erro comum, pois a única certeza que se tem certeza é mudança. Para minimizar essa variável, é possível pôr em prática o ciclo PDCA, o plano, planejar, do, fazer, ou checar, check, controlar e action, ação, corretivas ou preventivas. Principalmente no início, os ciclos devem ser observados com maior frequência. É muito importante que se conheça o ciclo do negócio em questão e para isso é necessário conhecer o negócio a fundo. O mundo corporativo não perdoa amadores, simplesmente os elimina por meio da concorrência. Ao perceber dificuldade do mapeamento do ciclo, é muito interessante procurar ajuda de profissionais. A partir deste ponto é necessária a definição dos tomadores de decisão, para que todos possam refletir a respeito e cada um elabore uma lista com as metas desejadas para o futuro. Em seguida, uma reunião para que todas as metas desejadas sejam compartilhadas e que todos os pontos de vista sejam observados, mesmo que, para isso, se faça necessário uma pessoa na figura de mediador, garantindo o bom andamento dos trabalhos. Após entendido o ciclo do negócio e definidas as metas desejadas, é hora de estudar quais os motivos que são impedimentos para que as metas possam ser alcançadas.
Lembrando que discursos como falta isto ou falta aquilo podem fazer o cérebro dos envolvidos no processo entender que não precisa fazer nada a respeito, sendo exatamente ao contrário. O cenário sempre pode ser mudado. A técnica do porquê é eficiente para um melhor entendimento dos reais motivos que impedem determinada ação de ser realizada. Por exemplo, não temos dinheiro. Por quê? Gastamos muito no último mês. Por quê? Não temos controle do caixa. Por quê? Não utilizamos uma planilha eficiente. Após todos os impedimentos serem devidamente mapeados, é hora de agir para corrigi-los. Lembrando que é necessário determinar a ação por colaborador e não por grupos, como o setor do almoxarifado, por exemplo. O Carlos do almoxarifado vai fazer isso até ela X com recurso Y. Isso vai garantir que as ações tenham responsáveis e que estejam sempre sendo monitoradas. Assim como é possível aplicar a ferramenta do PDCA para se definir o ciclo de negócio e efetuar ajustes em determinados períodos, para tarefas internas com ciclos menores também é aconselhado, pois, desta forma, além de um acompanhamento eficiente, é possível a criação de um banco de dados que pode ser posteriormente transformado em informação para tomadas de decisões mais rápidas, o que é comumente chamado de BI, ou Business Intelligence. Lembrando que as metas devem ser claras para que se possa ter objetividade na definição delas, serem ou não cumpridas. Para isso é interessante a criação de métricas, como por exemplo o aumento das vendas em X% no período de 90 dias. A disciplina é a chave do sucesso. A missão da empresa precisa estar alinhada com os propósitos pessoais. As metas precisam ser palpáveis. A comunicação entre as partes interessadas deve ser constante e, em caso de dúvida, o simples, o objetivo e o direto são as melhores escolhas. Fica a dica! Se gostou, dê um like e inscreva-se no canal para nos ajudar a continuar trabalhando. Até a próxima!